Turquia acaba de dar um golpe devastador na Rússia, aproveitando seu controle sobre o Mar Negro e fazendo uma declaração ousada em relação à Crimeia. A Turquia está encurralando Putin, o homem que achou que invadir a Ucrânia dividiria o mundo e provaria seu gênio militar agora se vê superado por Erdogan. Então, o que motiva Erdogan a tomar medidas tão ousadas? E como isso poderia abalar o jogo de poder regional? As ações da Turquia estão mudando o cenário para Putin mais rápido do que ele poderia prever, e ele não é exatamente conhecido por sua visão a longo prazo atualmente. Mas a audácia de Erdogan não surgiu do nada. É parte de uma estratégia cuidadosamente elaborada que Putin claramente subestimou. Antes de continuar com detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, dar like, dar seus comentários. Vamos continuar. Durante 2 décadas, Erdogan tem consolidado seu controle sobre a Turquia, abraçando uma visão militarizada e neo-otomana para o país. Enquanto isso, Putin provavelmente pensava que havia encontrado um aliado confiável, alguém que compraria seu petróleo e gás a preços reduzidos, enquanto o resto do mundo isolava a Rússia. As compras de energia turca dobraram entre 2021 e 2022, e Putin provavelmente assumiu que Erdogan estava em seu bolso. Grande erro. Se Putin realmente acreditava que tinha Erdogan sob controle, ele perdeu completamente o rumo. Turquia e Rússia têm se enfrentado há séculos. Erdogan tem jogado dos 2 lados no conflito ucraniano, mas no dia 11 de setembro, ele tomou uma posição, declarando que a Crimeia deve ser devolvida à Ucrânia. Por que Erdogan retiraria seu apoio a Putin agora? Simples. Putin não é tão astuto quanto acredita. O aspirante a czar está descobrindo da pior maneira que a estratégia de Erdogan é muito mais implacável do que jamais previu. E onde seria melhor atingir Putin do que na Crimeia? Não é apenas um pedaço qualquer de terra. É uma das propriedades mais importantes da Eurásia. Qualquer potência que controla a Crimeia controla o Mar Negro. Historicamente, a Crimeia foi governada por várias entidades turcas antes de o Império Otomano tomá-la do Kanato da Crimeia, em meados do século XV. Claro, Pedro, o Grande, eventualmente percebeu o valor estratégico dessa península 250 anos depois, reconhecendo-a como a chave para que a Rússia tivesse acesso a um porto de águas quentes. Para a Rússia, a Crimeia não se tratava apenas de comércio, mas de segurança, um ponto estratégico que permitiu séculos de incursões brutais de escravos no leste da Europa. Uma longa série de guerras seguiu-se ao ataque inicial de Pedro, o Grande, contra os turcos em 1686, terminando com a tomada da Crimeia pela Rússia em 1783. Ainda assim, a Rússia e a Turquia continuaram a lutar entre si até a Primeira Guerra Mundial. Os turcos otomanos podem ter perdido a Crimeia, mas ainda tinham interesse em evitar que a Rússia se fortalecesse demais no Mar Negro. Esse interesse continuou até o século XX. A Turquia ingressou na OTAN em 1952 com esse propósito, e até hoje abriga armas nucleares americanas em seu território como uma forma de controlar a Rússia. A adesão da Turquia à OTAN e seus acordos de bases com o exército dos Estados Unidos de América foram a única carta que a OTAN tinha na Guerra Fria, já que o Mar Negro era, de outra forma, um lago soviético. A Crimeia era como uma adaga apontada para a Turquia desde o momento em que a Rússia a adquiriu. Nesse sentido, a transferência da Crimeia para a Ucrânia em 1954 e sua permanência como território ucraniano após o fim da União Soviética foi um excelente desenvolvimento para Ankara. Após 1991, o rival histórico da Turquia ficou com pouca influência no Mar Negro, uma reversão completa da situação que prevaleceu durante a Guerra Fria. Os turcos também mantinham um interesse étnico na Crimeia. A Rússia tomou o lugar, mas a maioria de sua população ainda era composta por tártaros da Crimeia, um grupo étnico turco até meados do século XIX. A Rússia reconheceu a importância de manter um controle estável sobre a Crimeia e tomou medidas coercitivas para limpar etnicamente a população tártara e substituí-la por russos. Os tártaros da Crimeia foram submetidos à assimilação forçada e deportação. A opressão russa sobre essa população
atingiu seu auge em 1944, quando Joseph Stalin deportou todos os tártaros restantes para a Ásia Central. Entre 150 mil e 200 mil tártaros da Crimeia foram enviados nesta travessia. Ao chegar aos seus destinos, estavam confinados a um limite de 5 quilômetros de suas residências impostas e deviam assinar um registro mensal de presença com o NKVD. Nessas prisões a céu aberto, eles foram destinados a trabalhar em fazendas ou fábricas estatais em troca de salários ínfimos. Os tártaros não puderam retornar à Crimeia até 1988, em meio às reformas da perestroika de Gorbachev. Em 2002, 260 mil haviam retornado de um total estimado de 500 mil em território ex-soviético. Naturalmente, os tártaros, que hoje compõem cerca de 12% da população da Crimeia, não ficaram felizes quando a Rússia anexou unilateralmente a península em 2014. Desde então, a Rússia voltou a recorrer a algumas de suas antigas táticas. Em março, uma equipe de direitos humanos da ONU viajou à Ucrânia e buscou acesso urgente à Crimeia devido a denúncias de maus tratos aos tártaros locais, incluindo a morte de um ativista muito conhecido. A educação em língua tártara também tem sofrido sob o domínio russo. A pressão para que eles falem em russo aumentou. Com essa história, não é de surpreender que a Turquia tenha se oposto às ações de Putin na Crimeia desde o início, embora nem sempre com a firmeza que o Ocidente desejava. Em 2015, a Turquia condenou a perseguição russa aos tártaros da Crimeia, mas não aderiu ao regime de sanções imposto em resposta às ações de Moscou na região ou na Ucrânia como um todo. A falta de entusiasmo da Turquia foi um prenúncio do que estava por vir e pode ter sido uma das razões pelas quais Putin achou que tinha uma carta a seu favor com Erdogan. Enquanto isso, os aliados da Turquia na OTAN se sentiram cada vez mais frustrados com o relacionamento crescente de Ankara com Moscou. Embora os dois países estivessem em lados opostos da guerra civil na Síria, eles se evitaram na maioria das vezes, com exceção de um incidente notório em 2015, quando um F-16 turco derrubou um dos caças Su-24 da Rússia. Segundo os turcos, isso ocorreu porque o avião russo havia violado o espaço aéreo turco, apesar das advertências. Putin contestou essa afirmação e insistiu que o avião estava voando sobre território internacionalmente reconhecido da Síria. Outro momento tenso ocorreu durante a ofensiva em Idlib, no norte da Síria, entre o final de 2019 e o início de 2020, quando as forças do governo sírio cercaram várias bases de observação turcas. A Turquia lançou uma contraofensiva, mas uma reunião entre Putin e Erdogan em março resultou em um cessar-fogo aceitável para ambos. Apesar desses desentendimentos, Turquia e Rússia mantiveram relações amistosas. A Turquia, inclusive, comprou o sistema de defesa antiaérea S-400 da Rússia. Essa decisão resultou em sanções dos Estados Unidos e na exclusão da Turquia do programa F-35, por temor de que os russos obtivessem dados importantes sobre a aeronave. A Turquia também bloqueou a adesão da Finlândia à OTAN por 1 ano e da Suécia por 2 anos, devido às suas objeções de que esses dois países supostamente apoiavam facções curdas que os turcos consideram grupos terroristas. Esse impasse diplomático não foi uma aliança com a Rússia, mas Putin certamente celebrou. Mais uma vez, a Turquia mostrava sua reputação de ser o estranho da OTAN, um membro que já não compartilhava o compromisso da aliança transatlântica com uma ordem mundial liberal. Putin e Erdogan compartilham semelhanças importantes. Assim como Putin, o líder cada vez mais autoritário da Turquia parece ser um defensor do modelo de estado de civilização no mundo. Essa visão de mundo refuta a base das relações internacionais modernas, que considera que cada estado tem direito à soberania absoluta e à integridade territorial dentro de suas fronteiras reconhecidas internacionalmente. Em vez disso, os componentes mais importantes do modelo de estado de civilização são os laços de cultura, religião, etnia e idioma, que podem transcender essas fronteiras. O Estado tem a tarefa de defender e preservar essas características. Putin invadiu a Ucrânia sob esses pretextos.
pois considera que a norma moderna das relações internacionais é uma imposição ocidental derivada dos tratados de Westfália e Versalhes. Putin reiterou essas ideias repetidamente enquanto se preparava para sua invasão à Ucrânia, afirmando que o fim da União Soviética significou o fim da Rússia histórica, um resultado que separou milhões de russos étnicos da pátria. Ele também repetiu suas acusações iniciadas em 2014, alegando que elementos neonazistas na Ucrânia haviam tomado o governo e estavam oprimindo os russos étnicos e russófonos com o apoio do Ocidente. Putin invadiu a Ucrânia sob esses pretextos, pois considera que a norma moderna das relações internacionais é uma imposição ocidental derivada dos tratados de Westfália e Versalhes. Putin reiterou essas ideias repetidamente enquanto se preparava para sua invasão à Ucrânia, afirmando que o fim da União Soviética significou o fim da Rússia histórica, um resultado que separou milhões de russos étnicos da pátria. Ele também repetiu suas acusações iniciadas em 2014, alegando que elementos neonazistas na Ucrânia haviam tomado o governo e estavam oprimindo os russos étnicos e russófonos com o apoio do Ocidente. Em seu ensaio de 2021 intitulado Sobre a Unidade Histórica de Russos e Ucranianos, Putin elaborou ainda mais sua visão de mundo centrada na civilização, afirmando que Rússia, Ucrânia e Bielorrússia foram historicamente uma nação e um povo, unidos sob o Império Russo e a União Soviética, e depois separados, agora divididos por essas imposições ocidentais de relações internacionais. No final do ensaio, Putin foi mais transparente com suas ideias sobre como deveria ser a ordem mundial. Mencionou que, embora os países ocidentais tenham fronteiras definidas, eles estão próximos entre si e compartilham laços de cultura e idioma, com pessoas que frequentemente cruzam seus territórios e se sentem em casa devido a essas semelhanças. Ele deu os exemplos dos Estados Unidos e do Canadá, assim como da Alemanha e da Áustria. Disse que o mesmo é verdadeiro para os ucranianos que agora vivem na Rússia. Em vez de serem um povo separado, disse ele, nós os vemos como nosso próprio povo próximo. Putin também afirmou que todo o conceito de Estado ucraniano, se seguisse o modelo ocidental, se basearia na ideia de ser anti-russo. Jurou que nunca permitiria que os territórios e os povos históricos da Rússia fossem usados contra ela. Concluiu: estou convencido de que a verdadeira soberania da Ucrânia só é possível em associação com a Rússia. Nossos laços espirituais, humanos e civilizacionais, formados ao longo dos séculos, têm origem nas mesmas fontes. Eles foram fortalecidos por meio de provações comuns, realizações e vitórias. Nosso parentesco foi transmitido de geração em geração. Está nos corações e na memória das pessoas que vivem na Rússia e na Ucrânia modernas, nos laços de sangue que unem milhões de nossas famílias. Juntos sempre fomos e seremos muitas vezes mais fortes e bem-sucedidos, porque somos um só povo. Tanto historiadores orientais quanto ocidentais criticam o ensaio de Putin como uma peça de propaganda ahistórica, mas ele revela muito sobre suas noções de relações internacionais. Portanto, seu ensaio é importante não apenas em relação à invasão da Ucrânia, mas também em relação às suas relações com líderes estrangeiros. Essa suposta visão de civilização do mundo é uma das razões pelas quais, segundo consta, a relação de Putin com Xi Jinping, da China, é próxima. Xi também vê o mundo através dessas ideias, o que é parte da razão pela qual tem sido tão ativo militarmente em torno de Taiwan e até mesmo se expandido no Mar do Sul da China. Uma das justificativas que seu governo dá para a fortificação de ilhas na área é que essas águas foram historicamente chinesas. Em 2015, o próprio Xi afirmou que as ilhas eram território chinês desde tempos antigos. No ano seguinte, um tribunal internacional decidiu contra as reivindicações territoriais da China e seu mapa da linha dos 9 pontos, mas Pequim ignorou a decisão. Simplesmente não via o mundo da mesma forma. A ideia de que um tribunal internacional em Haia poderia dizer à China o que fazer em seu suposto território histórico era para Xi e seus subordinados mais uma imposição ocidental sobre questões de caráter chinês. Essas noções de direito internacional são importantes em relação às relações contemporâneas entre a Rússia e a Turquia.
A República da Turquia pós-otomana foi fundada sob o modelo de ser um Estado-nação moderno ao estilo ocidental. A ocidentalização foi uma das maiores prioridades de Mustafa Kemal Atatürk. No entanto, a Turquia gradualmente seguiu um curso diferente sob Erdogan. A mudança mais simbólica ocorreu, provavelmente, em 2020, quando ele transformou a Santa Sofia em uma mesquita. Atatürk havia transformado o edifício de mesquita em museu secular em 1935, como um símbolo de seus esforços para modernizar o país por meio de reformas seculares. Erdogan decidiu seguir o caminho oposto, apesar das objeções internacionais. A decisão visava atrair a base de seguidores conservadores e muçulmanos de Erdogan na Turquia. Fundamentalmente, também foi planejada para atrair os muçulmanos devotos além das fronteiras da Turquia, que há muito tempo solicitavam que a Santa Sofia voltasse a ser uma mesquita. Os líderes ocidentais objetaram a conversão, mas os turcos consideraram isso uma imposição. Na última década, à medida que Erdogan continua consolidando seu poder, a Turquia se tornou muito mais ativa militarmente. Outrora uma grande potência com um alcance militar extenso, Atatürk presidiu uma retirada estratégica da Turquia sob sua política externa de paz em casa, paz no mundo. Até hoje, o governo turco afirma que busca manter essa política. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, a Turquia permaneceu neutra até os últimos meses. Sua entrada na OTAN mudou ligeiramente essa política externa, mas como a Rússia soviética tinha um poder quase hegemônico no Mar Negro, Ankara tinha poucas opções. A intervenção na disputa de Chipre em 1974 marcou o início de uma política externa turca mais ativa. A longa guerra da Turquia com o Partido dos Trabalhadores do Kurdistão também ajudou a afastá-la gradualmente de sua retirada estratégica, mas Erdogan acelerou esse processo. A Turquia já não é um jogador passivo. Realizou importantes operações de combate no Iraque e na Síria e construiu relações militares com países tão distantes quanto a Líbia, o Paquistão, a Somália e, como veremos em breve, a Europa Oriental. Sua presença militar abrange grande parte das terras que antes faziam parte do Império Otomano. Erdogan também questionou repetidamente o Tratado de Lausanne de 1923, que estabelece as fronteiras reconhecidas internacionalmente da Turquia. Ele afirma que Atatürk foi forçado a fazer essas concessões em condições desiguais e que a Turquia tem o direito de exigir o retorno a um plano territorial anterior estabelecido pela legislatura otomana em 1920. Esses territórios incluíam Chipre, partes do norte da Síria e do Iraque, toda a Armênia, partes da Geórgia e do Irã, e as ilhas do Egeu, estendendo-se a oeste até partes da Grécia continental. Cartógrafos na Turquia começaram a ser mais agressivos com suas reivindicações territoriais, incluindo partes da Armênia e da Síria dentro das fronteiras turcas. É uma tática que podem ter aprendido com seus homólogos chineses, que estão realizando operações similares de expansão gradual para afirmar suas reivindicações sobre territórios, além de suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, usando esses mapas como parte de seus esforços de guerra informativa. A política externa cada vez mais ativa da Turquia sob Erdogan levou a acusações de que agora possui ambições neo-otomanas. Embora alguns especialistas ocidentais tenham se concentrado no crescente autoritarismo dentro das fronteiras da Turquia, outros, como os do Instituto do Oriente Médio, alertam que essa é uma visão muito limitada para entender seus verdadeiros objetivos. Um deles é a promoção de um movimento político pan-islamista. Existe uma base histórica para essa política. Os sultões otomanos afirmavam ser os legítimos califas, os sucessores do profeta Maomé e governantes de todos os membros da comunidade muçulmana. O título combinava funções seculares e religiosas. Erdogan não foi tão longe, mas seu governo se posicionou como defensor e promotor do Islã. A devolução da Santa Sofia ao status de mesquita foi planejada com esse propósito em mente. A Turquia financiou a construção de mesquitas em todo o mundo, com Erdogan participando de muitas das cerimônias de inauguração.
Putin tem observado os movimentos de Erdogan e pode ter visto nele um espírito semelhante, alguém que rejeita as normas internacionais ocidentais e busca refazer a ordem mundial em termos ideológicos apropriados para si. No entanto, ele deveria ter investigado um pouco mais sobre a história. Erdogan pode estar se afastando do Ocidente, mas isso não significa que ele seja um parceiro confiável para que a Rússia colabore com ele. Afinal, a Crimeia foi território otomano até 1783. Além de exigir a proteção dos direitos da Crimeia, a Turquia não reconheceu qualquer direito da Rússia sobre a Crimeia. Em 2016, Erdogan disse ao então homólogo ucraniano, Petro Poroshenko, que a Rússia estava ocupando ilegalmente a península. Ele reiterou essa postura após a invasão, quando disse que o direito internacional exigia que a Rússia devolvesse a Crimeia à Ucrânia. A Turquia também estabeleceu uma sólida parceria militar com a Ucrânia nos anos anteriores à guerra. A Turquia tem sido fornecedora de grandes quantidades de equipamento militar para a Ucrânia, especialmente o seu drone Bayraktar TB2, que é apenas o exemplo mais famoso. Em 2021, um memorando confidencial foi vazado. Seu conteúdo detalhava a relação de longa data entre os exércitos da Turquia e da Ucrânia. Parte dessa relação incluía um treinamento secreto cruzado entre os ucranianos e o Comando de Forças Especiais de Elite da Turquia. A relação data, no mínimo, de abril de 2016. Desde então, os assessores de operações especiais da Turquia treinaram as tropas ucranianas em operações que vão desde antiterrorismo, vigilância, incursões transfronteiriças e sabotagem. Esse treinamento tem sido útil, já que as equipes de operações especiais da Ucrânia realizaram ou assistiram em missões desse tipo por trás das linhas inimigas e dentro do território russo. A Crimeia tem sido um alvo particular dessas operações. Quando a guerra começou, a Turquia deu um importante apoio diplomático à Ucrânia. Condenou a invasão na Resolução ES 11-1 da Assembleia Geral das Nações Unidas. Mais importante ainda, invocou as disposições de tempos de guerra da Convenção de Montreux de 1936 sobre o regime dos Estreitos. Ao reconhecer oficialmente a chamada Operação Militar Especial de Putin como uma guerra, os turcos fecharam os estreitos de Dardanelos e Bósforo aos navios da Marinha Russa, permitindo apenas que certos navios reconhecidos da frota do Mar Negro retornassem à sua base, conforme especifica o artigo 19. A Rússia esperava usar sua relação mais próxima com a Turquia para evitar isso. 3 dias após o início da invasão, a Turquia exerceu esses poderes. Como resultado, a frota do Mar Negro da Rússia não pôde ser reforçada. A Rússia então foi forçada a ser cautelosa no uso dos navios disponíveis no teatro e a limitar seu potencial ofensivo. Posteriormente, a Ucrânia destruiu ou danificou gravemente muitos desses navios, forçando-os a recuar. Em setembro de 2024, Erdogan reiterou sua intenção de que a Crimeia retornasse à Ucrânia. Nosso apoio à integridade territorial, soberania e independência da Ucrânia é inabalável. O retorno da Crimeia à Ucrânia é um requisito do direito internacional. Ele também reiterou seu apoio à comunidade tártara da Crimeia, insistindo que essa era uma prioridade principal da política externa da Turquia. Suas condições para o fim da guerra eram uma paz baseada na independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia. Erdogan pode não ser tão respeitoso dessas noções em outros lugares, mas quando se trata do Mar Negro, os interesses de seu país continuam sendo evitar que a Rússia se torne poderosa demais. Apoiar a Ucrânia é a melhor maneira para ele alcançar isso. A Turquia jogou de maneira inteligente em ambos os lados do conflito. Comprou energia russa a preços baixos, enquanto continua com sua política externa tradicional de contrabalançar a Rússia no Mar Negro. A Turquia também precisa defender os tártaros da Crimeia se quiser ser levada a sério como potência líder da fé muçulmana. Putin pode ter visto um autocrata semelhante em Erdogan, mas autocratas geralmente não são unidos por uma amizade profunda nem por laços ideológicos. Eles tendem a fazer o que é melhor para eles. Ter a Crimeia como um posto russo no Mar Negro não é o melhor para a Turquia. Na verdade, Erdogan poderia querer de volta para si mesmo em segredo. O que você acha que acontecerá a seguir na dança entre Turquia e Rússia?
A recente insistência de Erdogan de que a Crimeia seja devolvida à Ucrânia é parte de sua estratégia para negociar com mais força e obter energia russa a preços ainda mais baixos, ou ele diz isso por um verdadeiro compromisso com os direitos soberanos da Ucrânia, sob o enfoque atual das relações internacionais. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários. Além disso, não se esqueça de dar curtir e se inscrever para mais análises militares de especialistas. Até breve!